Você tem sido assim mal interpretado? Sabe, quando você diz uma coisa e parece que as pessoas entendem outra totalmente diferente? Às vezes não é só as pessoas que entendem mal não, até você estranha. Meu Deus, eu ia falar sobre isso. Eu vinha hoje propor uma coisa legal e de repente aquilo virou uma discussão, virou uma guerra. E eu comecei a falar um monte. Nem você às vezes entende o que você está dizendo. E talvez isso te deixe frustrado, talvez te deixe envergonhado. Sabe, eu não vou mais responder perguntas. Às vezes eu estou na faculdade, ou eu estou estudando, eu estou numa reunião do trabalho, alguém fala algo, eu até parece que eu sei o que tem que dizer ali, mas eu tenho vergonha de responder, porque eu acho que não vai ficar bom, ou eu vou me perder nas palavras e não vou saber o que dizer, porque isso já aconteceu anteriormente. Isso às vezes pode ser muito frustrante. Isso acontece tanto no mundo profissional quanto no mundo pessoal. E aí às vezes você está conversando com uma pessoa, chega uma outra, e aí as duas começam a conversar um pouco mais e você também já vai ficando na sua, porque você não sabe o que dizer. Às vezes dá branco, às vezes você realmente, é só isso, você não tem a tal da clareza, você é prolixo, você mistura os assuntos, quando você olha para aquilo, virou uma salada mista, está tudo misturado, não tem uma organicidade. E o pior, as pessoas não se conectam, as pessoas te interrompem ou as pessoas não te escutam, ou só fingem que te escutam. Às vezes você está falando e a pessoa está lá no telefone olhando, aham. Claro, isso também tem muito a ver com ela, tem um problema dela ali de comunicação, mas também tem um problema seu. Você também deve falar de uma maneira que as pessoas prestem atenção em você, que as pessoas se conectem com você. E a ciência já nos diz como é que a gente pode fazer isso hoje, né? Então, eu trabalho com comunicação assertiva, em especial baseado na ciência. Não é achismo, não é coisa só de coach, mas justamente é algo científico, amparado em pesquisas. E isso faz toda a diferença. E hoje eu quero te ajudar aqui a justamente encontrar essa clareza de maneira muito prática, para que você aplique hoje na sua próxima conversa, na sua próxima interação, na sua próxima reunião que seja, no seu próximo evento, na sua próxima festa, evento social ou mesmo em casa, para que você consiga fazer isso, encontrar essa clareza e ser uma pessoa mais articulada. Tudo bem, mas o que é ser articulado? É justamente essa capacidade de falar de maneira estruturada, tá? Essa é uma coisa, e ao mesmo tempo que consiga conectar com as outras pessoas. Você consegue ser conciso quando fala daquilo que está dentro de você e as pessoas entendem, não fica ambíguo. Elas entendem aquilo que você está dizendo e elas te seguem naquilo. E é por isso que você consegue agora influenciá-las de maneira positiva. E você se sente bem com aquilo, porque você sabe, olha, eu tinha esse objetivo, eu tinha esse desejo com a minha fala, com a minha comunicação, e eu consegui alcançar ele. Eu consegui fazer a leitura ideal para que ele acontecesse. Então agora eu vou te dar estratégias muito práticas. E a gente vai passar por 3 coisas aqui. Eu preciso de 3 coisas para que você consiga fazer isso de maneira prática já na sua próxima conversa. A primeira delas é um livro, imagino que você deva ter um em casa ou no seu trabalho. A segunda é uma caneta, eu também imagino que você tenha facilmente isso. E o terceiro é o seu WhatsApp. Eu tenho certeza que muito provavelmente você também tem um telefone e tem WhatsApp. Então a primeira coisa que a gente vai fazer para encontrar essa clareza, para encontrar essa dicção melhorada, e dicção faz toda a diferença, e também para que a sua voz deixe de ser monótona, não só a sua voz, mas aquilo que você diz, aquilo que você fala, a gente vai precisar desses 3 elementos. Porque ser articulado passa por 3 pontos. Primeiro é o conteúdo daquilo que você está falando, a mensagem em si. O segundo é a imagem vocal. Mas Alisson, o que é imagem vocal? Imagem vocal é trabalhar bem os elementos, a velocidade da fala, o volume da fala e mesmo as pausas. Além disso, tem alguns outros fundamentos, mas eu quero que você se concentre nesses 3 e também na entonação, na emoção com que você diz as coisas. E depois a sua imagem visual. A imagem visual vai muito além da roupa e da aparência. É justamente a sua comunicação não verbal, mas conectada com a sua imagem vocal e com o seu conteúdo. Então, a sua imagem vocal pode ser o seu sorriso, e a gente gosta de falar do sorriso de Duchenne, a gente vai explicar isso um pouco, mas também a gente gosta de falar do contato visual e também da expressão facial, da sua postura, do movimento corporal. Tudo isso influencia para que você seja mais articulado. Então, só saber a mensagem adianta pouco. Saber a mensagem e a imagem vocal já ajuda, mas quando você conecta também isso com a sua imagem visual, com a sua imagem corporal, isso potencializa a sua fala. Isso realmente conecta as pessoas. É a tal da comunicação magnética. Ela acontece quando você tem esses 3 elementos juntos e aí você se torna alguém articulado. Agora, de maneira prática, como é que você pode treinar isso? O primeiro treino que eu mais gosto é com um livro, porque é muito simples, muito fácil e rápido. Hoje, na sua próxima conversa, isso já muda. O grande problema de comunicação, dos grandes problemas, é que a nossa fala tende a ser sempre igual. A gente se habituou a falar de maneira tediosa, a falar de maneira monótona, sempre igual, nos ambientes. Então, eu chego de manhã no trabalho, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. A voz quase não sai, é sempre igual. É um bom dia mais falso que o outro. Aí a pessoa também que responde nem olha para você.
Então, nem você desejou bom dia, nem ela te desejou bom dia. E começa com bom dia. Mas toda a fala ela é mais tediosa. Tem algumas raízes antropológicas do porquê a gente fala isso, né? Tem até uma teoria que a gente é sempre educado, olha, não fala muito alto, olha, se controla, você tá dando, as pessoas estão percebendo você. Desde criança a gente escuta isso. E a gente vai encurralando, vai aprisionando a nossa fala. Claro que não é só isso, né? Mas tem outros elementos e a gente discute isso numa outra oportunidade. Mas o fato é que quanto mais tediosa a fala, mais igual a fala, mais previsível a fala, mais as outras pessoas param de prestar atenção em você. Então, isso não combina em ter a atenção dos seus ouvintes. Então você está numa reunião, se você vai falar de maneira tediosa, às vezes o assunto já é meio chato, tem gente que ainda vai lá e fica só lendo o PowerPoint. As pessoas não vão prestar atenção, as pessoas vão esquecer aquilo que você está dizendo. Isso é esquecível, as pessoas não vão lembrar, você se torna invisível. Mas tá bom, o que a gente faz com esse livro então para mudar isso agora de maneira muito prática? Você escolhe uma página por dia, e você lê primeiro alguns trechos de maneira mais lenta, alguns trechos de maneira mais rápida e também alternando possíveis emoções. Você pode ler de maneira mais intensa, como se estivesse com raiva. Você também pode ler de maneira mais feliz. Você pode ler de maneira mais triste. E fazendo essa leitura, você começa de novo a reconhecer essa capacidade imensa que o ser humano tem de trabalhar emoção, velocidade, volume e até mesmo pausa e como isso muda tudo. Eu vou ler um pequeno trecho, escolhi aqui ao acaso um pequeno trecho, vou ler de duas formas diferentes e você já vai notar. A primeira, assim falou, e elas a escutaram e obedeceram, colocaram diante de Ulisses comida e bebida. E o ilustre Ulisses, que tantas provações suportara, bebia e comia com sofreguidão, porque desde há muito não provava alimento. O que acontece aqui? De uma maneira muito tediosa, chata, que se eu continuo mais um pouquinho todo mundo sai do vídeo e não entende aquilo que eu quero dizer aqui, porque justamente é monótono. A ciência diz, quanto mais previsível se torna a fala, mais igual, mais o cérebro desconecta. É como se ele, isso eu já resolvi. Esse é o padrão da fala. Ele esquece aquilo, que ele vira um zumbido e ele começa a prestar, ou se lembrar de uma outra coisa, ou prestar atenção em uma outra coisa que atrai a atenção dele. Você imagina hoje que as pessoas têm celular. Por isso que muita gente está falando e o outro está olhando para o telefone. Então, você aqui vai ler, agora eu vou ler de uma outra forma, utilizando os elementos de imagem vocal que eu falei aqui. Assim falou, e elas a escutaram e obedeceram. Colocaram diante de Ulisses comida e bebida. E o ilustre Ulisses, que tantas provações suportara, bebia e comia com sofreguidão, porque desde há muito não provava alimento. Veja só, é uma leitura já um tanto diferente de apenas 2 linhas e meia. Então, você faz esse treinamento. Lê com outra velocidade, lê com outro volume, também fazendo pausas e também mudando as emoções. Pode ser mais triste, pode ser mais intenso, pode ser mais alegre e vai percebendo, olha, entusiasmo combina com mais velocidade da fala. Você vai começar a notar essas coisas se você fazer esse exercício. E logo, você habituando a fazer isso, o seu cérebro naturalmente vai também começar a utilizar melhor esses fundamentos em outras ocasiões, tá certo? Então assim você começa bem com o livro já. Outra coisa que eu falei foi da caneta. Como é que você pode utilizar a caneta? Aqui tem muito a ver com dicção. O problema da dicção é que a gente começa a gesticular menos. Lembra daquela fala monótona que eu falei agora há pouco? Tediosa, chata? Você começa a mexer inclusive menos a boca. Você começa a fazer menos expressão facial. Aliás, guarda isso. A expressão facial, ela detém o controle remoto das suas emoções. Então a sua fala vai sair de maneira mais entusiasmada, também de acordo com a emoção que você coloca no seu rosto. Agora, você imagina alguém que já tem aquele rosto de poker, né? Não expressa nada, aí ele fala de maneira tediosa, evidentemente as pessoas vão prestar muito pouca atenção no conteúdo que ele está dizendo. O conteúdo não chega ou ele simplesmente se perde no ar. Então, por que isso aqui é uma boa regra? Porque isso aqui ajuda você a gesticular mais para falar. É muito simples esse exercício. Você vai colocar a caneta assim. E aí você pode dizer algumas coisas em sequência. Números, os meses do ano, etc. Por exemplo, janeiro, fevereiro, março, abril. Isso, falar desse jeito, me obriga a gesticular mais. Quanto mais eu gesticulo, mais soa melhor aquilo que eu estou dizendo. Mais eu pronuncio bem as sílabas. Eu paro de fazer aquela régua monótona que fica tudo igual. Então isso me obriga a ter uma gesticulação melhor e logo isso vai gerar uma sonoridade melhor.
E eu vou começar a utilizar isso mais e mais. Um outro problema, e é por isso que eu falei também no WhatsApp, é que quanto mais nós mandamos áudio para as pessoas, mais a gente não está vendo essas pessoas, elas não estão com a gente. Então mais a gente tende a ser às vezes tedioso nesse áudio, a falar sempre igual, porque eu nem estou tendo ali um feedback da outra pessoa. Será que ela está gostando do que eu estou dizendo? Será que ela está achando estranho? Será que ela não entendeu? E aí sem esse feedback, às vezes eu falo, e aí aquilo fica mais confuso ainda, fica mais chato, fica mais tedioso. Logo, esse exercício vai ajudar você a gesticular mais. E por que eu falei então do WhatsApp? Porque agora eu gostaria que você pegasse alguns áudios que você tem enviado por aí. E se você não manda muito áudio, você simplesmente pode gravar um para você mesmo. E você notar, você depois ouvir no 1x, tá? Não vai colocar no 2x, no 1x. E escuta, como é que foi a velocidade? Como é que foi o volume da fala? Será que eu estou usando pausa? Olha, eu queria ter passado essa mensagem para fazer um convite para outra pessoa. Tinha entusiasmo de convite? Tinha emoção de convite? Porque se não existe emoção, não existe conexão, não existe influência. Né? O marketing sabe muito disso. Por isso que eles contam histórias, por isso que eles colocam muita emoção naquilo que está sendo dito, para envolver as pessoas emocionalmente, para que depois elas comprem aquilo que eles querem. Então, se não existir essa capacidade de emocionar, não tem boa conexão. A pessoa nem entende. Você imagina ouvir o áudio. Por isso que as pessoas vão lá e colocam no 2x e falam só para poder passar bem rápido o áudio, tentar pegar alguma mensagem central, porque ela não tem paciência de ouvir. Então, ó, já são 3 exercícios aqui. A da leitura, que é muito rápido de fazer, você vai alternar ali velocidade, volume, pausa e perceber como é que isso ressoa, o que combina mais com o que. Depois o exercício da caneta, que vai ajudar você a gesticular mais, isso vai inclusive melhorar a sua dicção. E terceiro, escutar o áudio do seu WhatsApp e prestar atenção, como é que você está dizendo as coisas. E olha, tem uma outra coisa que envolve essa clareza da sua imagem vocal que é muito importante mesmo, que é justamente evitar a todo custo, você tem que matar isso hoje, a partir de hoje. Se você tem esse defeito na comunicação, esse é o primeiro que você vai exterminar dela, que é justamente essa mania de começar a dizer as coisas assim. Vamos dizer que eu chegasse aqui e começasse, olha, hoje eu vou falar sobre comunicação assertiva e também imagem vocal, visual e um pouco sobre conteúdo. Percebe, né? No lugar de pausa, no lugar de silêncio, que é muito importante para a comunicação, eu coloco essas palavras de não preenchimento, que não significam nada, que são tediosas e derrubam a sua autoridade e a sua credibilidade. Eu vou te explicar por quê. Porque justamente quando você fala comunicação assertiva, parece que eu não sei o que eu tenho a dizer, que eu estou pensando para ver o que eu vou falar agora. Então esse é um problema. O outro é que dá menos espaço para a pessoa compreender aquilo que você está dizendo. Você deveria colocar ali silêncio, colocar ali pausa. E aí sim a pessoa fica mais harmônico, fica mais interessante. E tem gente que faz tanto esse que a outra pessoa, o cérebro da outra pessoa, começa a prestar atenção em quantas vezes você faz o ou fala né, tipo, coisas assim, e não presta atenção na sua mensagem de fato, no conteúdo daquilo que você está dizendo. E aí depois você jogou aquelas palavras fora, porque ninguém prestou atenção. E aí você se sente mal. Veja, todos esses 3 exercícios, o livro, a caneta e o WhatsApp, vão te ajudar a você melhorar essa sua imagem vocal. É claro que isso se conecta muito também com a sua imagem visual, com a maneira como você gesticula, como você faz gestos, com a sua postura corporal. E eu vou falar mais disso até em outras oportunidades. Mas até agora, se você quer realmente até aprofundar nisso, eu também tenho uma aula, vai no primeiro link aqui da descrição, ou toque aqui na tela, às vezes eu deixo o link aqui para você, você toca, você vai entrar numa página que inclusive tem um vídeo, uma aula um pouco mais extensa em que eu falo mais sobre isso e falo sobre esse programa, o Comunicador 360, onde eu explico isso com profundidade, né, para aquelas pessoas que se interessam. Mas eu espero que você comece a aplicar hoje esses 3 exercícios para que justamente você tenha mais clareza já nas suas próximas conversas. Você comece novamente a dominar a sua imagem vocal, a sua clareza na sua mensagem. Se você gostou, lembra, compartilha, se inscreve se não inscreveu e deixa seu like para ajudar que esse vídeo alcance ainda mais pessoas. Grande abraço e até a próxima aula sobre comunicação assertiva.